Feliz sábado, que alegria estarmos juntos para mais um dia, para mais um momento de palavra de Deus. Você que está em casa nos acompanhando, um feliz sábado, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu tenho que pedir, muito obrigado, eu tenho que pedir desculpa para algumas pessoas aí que estão nos acompanhando. Eu estou lendo as mensagens hoje, passei também uma parte do dia lendo algumas mensagens, alguns comentários, ou no canal da igreja, ou no Instagram, no meu Instagram, que está sendo também publicado alguns recortes aí do sermão, e eu vi muitas mensagens. Infelizmente eu não consigo responder todas, não consigo contactar todas as pessoas, mas hoje orei por muitos nomes ali, por muitos pedidos. Eu vi uma pessoa no canal da igreja dizendo: olha, se alguém lê essa mensagem, por favor, ore por minha mãe. Estive orando por sua mãe, pedindo a Deus que cuidasse, que abençoasse, protegesse. Então, mesmo que nós não consigamos, ou que eu não consiga responder todas as mensagens, mas estive intercedendo e apresentando a Deus muitos nomes e pedidos ali. Que Deus te abençoe poderosamente. E vocês que estão aqui nos acompanhando toda noite, é bom estarmos juntos mais uma vez para a última noite da nossa semana de oração. Espero que de maneira clara e poderosa Deus tenha atendido as tuas necessidades e falado ao teu coração essa semana. Amanhã concluímos pela manhã com a última mensagem, mas hoje vamos começar com Provérbios. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Preciso mandar uma mensagem também, um grande abraço, um beijo para o meu pai. Meu pai disse que está assistindo toda noite. Que bom ter sua presença aí, um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa que tem me ensinado aí na caminhada cristã muita coisa. E nós vamos começar com Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ler um versículo. Deixa eu começar abrindo um pouco aqui o coração para vocês. Sempre que eu faço uma semana de oração como essa, com os temas que eu estou tentando apresentar aqui, eu tenho uma preocupação. A preocupação é a seguinte: o que será que as pessoas estão entendendo? O que será que elas estão levando do que eu estou tentando ensinar? De vez em quando eu ouço alguma crítica: pastor, olha, você fala muito de guarda do sábado, você fala muito de devolução de dízimos e ofertas, você fala muito de cuidado do corpo, e você fala muito do que a gente tem que fazer. E eu espero terminar essa semana de oração sem que você fique com essa impressão de que a semana se resumiu a: eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que devolver o dízimo, eu tenho que devolver a oferta, eu tenho que cuidar melhor do meu corpo. Eu espero que o resumo do que você vai levar dessa semana de oração seja o que está descrito em Provérbios capítulo 23. É o que Deus quer de você. O que Deus realmente quer de você é o que está descrito em Provérbios 23, verso 26, que diz: dá-me, filho meu, teu coração. Aqui não está escrito assim: dá-me, filho meu, teu dízimo. Aqui não está escrito: dá-me, filho meu, teu sábado. Dá-me, filho meu, o que você come. Aqui está escrito: dá-me, filho meu, teu coração. E Deus, Ele é profundamente sábio, porque Ele sabe que se você entrega o coração, as outras coisas já estão lá. Então, o grande interesse de Deus, nunca esqueça disso, não é no teu dízimo, não é na tua oferta, não é no teu sábado, não é no teu tempo, não é no teu alimento. O grande interesse de Deus é no teu coração, é isso que Ele quer. Agora você tem que parar para pensar nesse texto e talvez cavar um pouco abaixo da superfície, como estamos tentando falar essa semana. O que tem abaixo da superfície? Vejam, se eu dissesse assim: pastor André Flores, dá-me, pastor André Flores, um microfone que tem uma marca vermelha. Ele ia olhar para mim e dizer assim: eu não preciso lhe dar, já está na sua mão. E se eu continuasse repetindo: pastor André, dá-me o microfone preto que tem uma marca vermelha. Ele ia dizer: Josanã, você perdeu o juízo, o microfone já está na sua mão.
Eu só posso pedir que alguém me dê alguma coisa se eu não estou com essa coisa. Então Deus, Ele só diz assim: dá-me, filho meu, o seu coração, porque o seu coração foi roubado de Deus, não está com Ele. Quando Deus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, é porque Ele está querendo uma coisa que ainda não está nas mãos dEle. O nosso coração foi roubado de Deus. É por isso que uma pessoa que deveria tratar bem a esposa, trata mal, porque o coração dela foi roubado de Deus. E quando o coração é roubado de Deus, ele começa a tratar mal as pessoas que ele deveria cuidar e proteger. É por isso que uma pessoa começa a destruir o próprio corpo, porque ele deveria cuidar, mas o coração dele foi roubado de Deus, e um coração que foi roubado de Deus não consegue cuidar do próprio corpo. É por isso que somos infiéis em vários aspectos da vida, inclusive dízimos e ofertas, porque o nosso coração foi roubado de Deus. E todo coração que foi roubado de Deus, entra nele imediatamente a coisa mais terrível que o pecado faz conosco, é o egoísmo. O egoísmo é o pior do pior que o pecado fez conosco. Quando o nosso coração foi roubado de Deus por causa do pecado, o egoísmo imediatamente entrou. Então, o pior do pior que aconteceu conosco depois do pecado foi: nós nos tornamos egoístas, e o egoísmo é a base de todos os pecados, sem exceção. Todo pecado tem a mesma base. Quer ver? Por que é que uma pessoa mente? Porque ela pensa assim: se eu falar a verdade, eu me dou mal, mas se eu mentir, eu escapo. Então não quero nem saber quem vai se dar mal, contanto que eu escape. Aí vai lá e mente. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Me ajudem. Egoísmo. Por que é que um homem ou uma mulher é infiel no matrimônio? Porque ele sente desejos sexuais por outra pessoa que não sua esposa ou seu esposo. Aí ele pensa: eu não quero nem saber o que minha esposa vai sentir, eu não quero nem saber o que os meus filhos vão sentir, eu não quero nem saber o que a igreja vai sentir, eu não quero nem saber o que Deus vai sentir, eu só quero satisfazer o meu desejo sexual. Aí vai lá e trai a sua esposa ou seu esposo. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Egoísmo. O pior do pior que o pecado fez conosco foi nos roubar o coração de Deus e enchê-lo de egoísmo. E tem gente que diz assim: não, pastor, o problema do meu casamento não é o egoísmo, não. Porque entende, quando o teu coração foi roubado de Deus e foi preenchido com egoísmo, o egoísmo começa a destruir teu casamento. O que está destruindo teu casamento não é a pessoa que você está casada com ela, é o egoísmo que envolve essa relação. O egoísmo começa a destruir a maneira como criamos os filhos, o egoísmo começa a destruir nossas relações, mas o pior que o egoísmo faz é nos tirar a possibilidade de voltar para Deus, porque ninguém pode voltar para Deus se não atender Provérbios. Dá-me, filho meu, teu coração. Se o teu coração não voltar para Deus, em outras palavras, num português mais claro, se o teu caráter não mudar, porque o coração é um órgão que biblicamente tem a ideia de falar sobre caráter, sobre vida, então não é o órgão, isso é claro já. Então quando Deus diz assim: dá-me o teu coração, que Ele está dizendo assim: me dá a parte que o pecado tirou, porque eu quero transformar. Me dá o caráter que foi manchado pelo egoísmo, que eu quero limpar. Filho meu, me dá o teu coração, eu quero transformar você. Um coração cheio de egoísmo, ele destrói casamentos, ele destrói relação com os filhos, ele destrói a relação do trabalho, mas o pior é que ele destrói a relação com Deus. Você não pode voltar a Deus enquanto o teu coração não voltar para Ele. Aí tem gente que diz: não, pastor, o problema do meu casamento não é o egoísmo. O problema do meu casamento é essa mulher que eu estou casado com ela. Então vou deixar essa mulher, vou casar com outra. As estatísticas dizem que 50% dos casamentos estão acabando em divórcio, 70% dos segundos casamentos terminam em divórcio e quase 90% dos terceiros casamentos terminam em divórcio. Sabe o que a estatística diz? Sabe o que ela está provando aí? Que a solução não é mudar de casamento. A solução não é mudar de casamento. Se a solução fosse mudar de casamento, os segundos casamentos não terminariam 70% deles em divórcio.
Então a solução não é mudar de casamento, a solução é mudar de coração. A solução não é mudar de casa, a solução é mudar o que brota do coração. É por isso que Jesus diz, por isso que Deus diz aqui em Provérbios: meu filho, me dá o teu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, só o milagre de Deus pode mudar teu coração. Você quer ver? Lamentações. Vá para Lamentações. Não importa quanto você diga, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, só uma ação externa, divina, pode mudar o coração. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos de verdade convertidos. Olha que lindo. Senhor, eu não posso mudar. Eu só sei tratar minha esposa desse jeito. Senhor, eu não posso mudar. Eu só sei cuidar do meu corpo desse jeito, destruindo ele, comendo o que não deveria. Senhor, eu não posso mudar. Eu só sei usar o dinheiro desse jeito, com egoísmo, só fazendo o que eu quero. Senhor, eu não sei mudar. Eu não consigo passar tempo orando, lendo a Bíblia. Sabe o que Deus está dizendo? É uma ação divina no coração humano. Senhor, converte-me a ti e eu serei convertido, porque eu estou tentando mudar meu coração. Eu já prometi que não iria tratar mais as pessoas desse jeito. Eu já prometi que não iria mais destruir meu corpo desse jeito. Eu já prometi que não ia mais acessar isso. Eu já prometi, Senhor, eu não consigo, então por favor, Senhor, pega o meu coração. Santo Deus, pega o meu coração e transforma, me converte de verdade, porque se o Senhor me converter de verdade, eu vou ser convertido de verdade, como Lamentações diz, mas eu não consigo sozinho. Aí Deus diz assim: muito bem, meu filho, muito bem. Então, eu quero que você entenda como o seu coração vai estar comigo. Gente, é uma questão de conversão. Esquece dízimo, esquece oferta, esquece sábado e entende que tudo isso gira em torno de uma questão de conversão. O que é que Provérbios diz? Dá-me, filho meu, o teu coração. Então o que é que Deus quer? O coração. O que é que Lamentações diz? Senhor, se o Senhor me converter, se o Senhor pegar meu coração, se o Senhor fizer alguma coisa, se o Senhor fizer, vai dar certo, porque eu estou tentando e não está dando certo. Aí Deus diz assim: meu filho, tudo bem, você quer que eu pegue teu coração? Você quer que eu te converta de verdade? Então você tem que entender o seguinte. Mateus, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 21. Mateus capítulo 6, verso 21. Você quer, meu filho, que eu transforme? Você quer me dar o teu coração? Então deixa eu te dizer onde vai estar teu coração. Mateus capítulo 6, verso 21. Diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então o que é que Deus diz, Senhor? O que é que Deus diz? Dá-me, filho meu, o teu coração. E sabe o que é que Ele diz? Você sabe onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Então, eu espero que você tenha entendido o que eu tenho falado essa semana, não como uma questão de valor, de dinheiro, de sábado, de comida, mas como uma questão de onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se você não tem colocado os teus valores à disposição de Deus, é porque o teu coração ainda não está à disposição dele, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, você quer passar por essa experiência de colocar o coração nas mãos de Deus, você tem que passar pela experiência de colocar os teus tesouros na mão de Deus. E quando a Bíblia fala de tesouro, ela não está falando apenas do aspecto financeiro. Porque o maior tesouro que você tem não é o dinheiro na conta do banco. O maior tesouro que você tem é o seu tempo. Nunca esqueça disso. O maior tesouro que nós temos é o tempo. Na verdade, o teu patrão te paga pelo tempo que você dedica trabalhando. Se você disser assim para a empresa lá que você trabalha: eu não tenho tempo para trabalhar, sabe o que ele vai dizer? Também não tem salário, porque eu estou comprando o teu tempo. Se você não tem tempo,
você não tem recurso. Então, o dinheiro, na verdade, é uma troca que foi criada pelo teu tempo. Você dá 8 horas por dia, eu te dou tanto no final do mês. É uma troca, eles estão comprando o teu tempo. Então, o dinheiro, na verdade, é um papel que só tem valor se você tiver tempo. Então, o maior tesouro que nós temos é tempo. Por isso que Deus diz assim: comece o dia colocando o maior tesouro nas minhas mãos e passando o tempo comigo. Não saia para o trabalho sem me buscar. Não saia para a escola sem me buscar. Não deixe a tua família sair de casa sem o culto familiar. Porque o que eu mais quero é o teu tesouro, e o teu maior tesouro é o teu tempo. Passe tempo comigo. Quando Deus diz assim: olha, cuida do corpo, é porque o corpo é um tesouro. E onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se você cuida do teu corpo do jeito só que te agrada, destruindo, comendo o que você sabe que vai destruir tua mente e teu corpo, você está dizendo: Santo Deus, eu faço o que quiser com esse tesouro. Eu coloco o que eu quiser aqui. O meu tesouro é meu. E eu faço do jeito que eu quiser. Mas Deus diz assim: meu filho, não faça isso. Dá-me, filho meu, o teu coração. E onde está o teu coração, está o teu tesouro. Então, quando você se alimenta do jeito que agrada a Deus, sabe o que você está dizendo? De verdade, Santo Deus, o meu tesouro vai estar à tua disposição, é teu. Porque aqui está o meu tesouro e eu estou entregando ao Senhor. Então, essa relação de entregar o coração e de onde está o teu coração, o teu tesouro está o teu coração, é o processo de Deus de transformação do egoísmo. Falei essa semana e vou repetir. Cada vez que, ao invés de passar 9 horas por dia nas redes sociais, eu reservo tempo para ir à presença de Deus, eu estou dizendo: Deus, a minha vontade era passar 9 horas por dia nas redes sociais, mas o tempo não é meu, é um tesouro que o Senhor me deu para cuidar. Então eu não vou passar 9 horas por dia nas redes sociais, eu vou passar tempo na tua presença. Quando você toma essa decisão, sabe o que você está dizendo? Onde está o meu tesouro, está o meu coração. E o meu tesouro, o tempo, está para o Senhor. Toda vez que você vê uma mesa cheia de comida, e você decide não comer só o que te agrada, e você decide comer o que agrada a Deus, sabe o que você está dizendo de verdade? Não tem a ver principalmente com ter ou não ter diabetes, ou com engordar ou emagrecer. Tem a ver com você dizer: Santo Deus, se o corpo fosse meu, se esse tesouro fosse meu, eu ia fazer tudo do jeito que eu queria. Mas esse tesouro aqui, Santo Deus, pertence ao Senhor. Então, eu quero que esse tesouro, o meu corpo, esteja à tua disposição. Porque onde está esse tesouro, está o meu coração. E o meu coração, Santo Deus, a minha vontade é fazer a tua vontade, não a minha. Todas as vezes que você termina o mês e diz assim: Santo Deus, se esse recurso aqui fosse meu, eu ia gastar tudo do jeito que eu quero. Mas não é meu. Esse tesouro aqui pertence ao Senhor. E onde está o tesouro, está o coração. Então eu quero que o meu tesouro esteja à tua disposição, por isso eu vou ser fiel. Então, essa relação de tesouro e coração é o que eu espero que vocês guardem e levem para o resto da vida. Eu gosto muito da história de Elias, quando ele encontrou uma viúva, e essa viúva, ela estava passando um momento de dificuldade, era uma grande seca, e o profeta chegou até ela e disse assim: olha, faz o seguinte, eu quero que você faça comida e traga para mim. Ela disse assim: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Eu não tenho nada, eu não tenho como te dar. E Elias olha para aquela viúva e diz assim: é verdade, você só tem esse pouquinho, mas faça o seguinte, traga primeiro para mim. Você já pensou na ousadia de dizer isso? Quando eu olho essa história, eu digo assim: mas que Elias corajoso. Mas você tem que pensar, por que Elias teve aquela coragem? Será que Elias estava preocupado em passar fome? Será que ele pensou assim: não, eu tenho que jogar duro com essa viúva, porque se ela não trouxer para mim, eu vou passar fome? Você acha que alguém que vem do deserto e estava sendo alimentado por corvos, você acha que ele tinha medo de passar fome? Elias não tinha nenhuma preocupação com ele. A preocupação de Elias era com a viúva. Elias sabia que entregar o tesouro dela naquele momento e confiar no Deus de Israel era a maneira de dizer: onde está o teu tesouro, está no teu coração. E ele queria que ela conhecesse o Deus de Israel. E eu espero que essa semana você tenha olhado bem nos meus olhos e tenha percebido que a minha preocupação não é a igreja ter ou não ter mais recursos.
Deus tem cuidado dessa igreja e vai continuar cuidando com ou sem os seus recursos. A minha preocupação não é o dia de Deus vai se tornar melhor porque você guarda o sábado. Não, o dia de Deus vai continuar sendo bom se você decidir não guardar o sábado. Então não é uma questão do que a igreja vai passar, de quanto a igreja vai ganhar. É uma questão de quanto o teu coração vai ser transformado, porque o teu tesouro está nas mãos seguras do Senhor. Se eu não conseguir transmitir isso essa semana, me perdoem, mas foi isso que eu tentei transmitir. Que você tenha olhado bem nos meus olhos e tenha percebido, olha, esse pastor não está preocupado por quanto mais de recurso a igreja vai ter, mas de por quanto o meu coração vai estar nas mãos do Senhor. Se você entendeu isso, tudo valeu a pena. Agora, vamos concordar aqui. Se eu passasse a semana falando de entregar o seu tempo a Deus, entregar o seu corpo a Deus, entregar suas redes sociais a Deus, as pessoas diziam assim, glória a Deus, aleluia, esse pastor é de Deus. Mas quando alguém diz assim, entregar os teus recursos a Deus, as pessoas já ficam toda assustada. Esse pastor está falando de dinheiro, esse pastor está falando de dinheiro, sabe por quê? Porque talvez seja o tesouro mais difícil de entregarmos. Martinho Lutero, ele dizia assim, todo cristão tem que passar por 3 conversões. Todo cristão tem que passar por 3 conversões. Ele tem que passar pela conversão da mente, a conversão do coração e a conversão do bolso. Todo cristão tem que passar por 3 conversões. A da mente, a do coração e do bolso. E ele disse, e talvez a do bolso seja uma das mais difíceis. Quando Deus apresenta essa questão de tesouro no aspecto financeiro, a Bíblia apresenta primeiro que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Então, a ideia de que, falei isso no domingo, se não me engano, a ideia de que eu recebo 100, entrego 10 e 90 são meus, não é bíblica. Entrego 100, os 100 pertencem a Deus. O que eu entrego é só para não esquecer que os 100 pertencem a Deus. Só isso. Então, quando você entrega o dízimo, ele é apenas um recurso bíblico para que você não esqueça de quem pertence tudo. Na mentalidade judaica, os números têm um significado muito, muito grande. E cada número tem um significado. 7, você já diria perfeição. 4 significa plenitude, os 4 cantos da terra, Apocalipse fala. 3 é a grandiosidade, que simboliza a trindade. E 10 também tem um significado na Bíblia. Biblicamente, o número 10 significa o mínimo. O mínimo. Então, sempre que você vê o número 10 na Bíblia, muitas vezes ele está ligado à noção de mínimo. Por exemplo, um dia Deus chega em frente à tenda de Abraão e diz assim, Abraão, eu não posso esconder o que eu vou fazer, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a pedir, Senhor, você não pode destruir Sodoma e Gomorra. E se tivesse 50 justos na cidade? Não, Abraão, se tiver 50 justos, não destruo. Senhor, desculpe, mas se tiver 40? Se tiver 40, eu não destruo. Senhor, e se tiver 30? Se tiver 30, eu não destruo. E Abraão começou a pedir e ele parou em um número. Alguém lembra? 10. Por que Abraão parou em 10? Porque na mentalidade judaica, se não tem 10, não tem nada, porque 10 é o mínimo. 10 é o mínimo. Para um judeu poder montar, na época de Cristo ali, para ele poder montar uma sinagoga, a cidade teria que ter pelo menos 10 homens. Porque 10 é o mínimo. Quando Deus vai atacar o Egito, e ele vai dizer que é mais forte do que os deuses do Egito, ele manda quantas pragas? 10. Por que Deus não mandou 12 pragas, 15 pragas, 30 pragas? Porque Deus estava dizendo, o mínimo do poder de Deus é capaz de destruir todos os deuses do Egito e o orgulho do Egito. Então eu só vou mandar o mínimo. Quando Deus manda 10, ele está dizendo, é o mínimo. Quando Jesus vai pregar sobre as virgens, quem vai estar preparado, ele diz que tem quantas virgens? 10. Quando ele falou tem 10 virgens, as pessoas que estavam vindo, mas só o mínimo. Aí ele diz assim, e vou alertar vocês, e nem o mínimo vai estar pronto, porque só 5 tem óleo nas lâmpadas. Então quando a Bíblia diz assim, devolva 10%, sabe o que é que Deus está dizendo? De verdade, esse é o mínimo. Dízimo, biblicamente, não é a linha de chegada, dízimo é a linha de partida.
Engana-se quem pensa que dízimo é a linha de chegada. Biblicamente, dízimo é a linha de partida. A partir do dízimo, eu começo a minha fidelidade no que eu levo para casa, em como eu vou usar, em como eu vou gastar, em como eu vou ser generoso, em como eu vou ajudar as pessoas. Mas há um outro aspecto que também é muito importante, talvez mais profundo biblicamente do que o dízimo, que é o assunto das ofertas. O dízimo, ele foi determinado por Deus, 10%. As ofertas, elas são determinadas pelo adorador. Porque o dízimo, ele tem biblicamente uma ideia muito grande de lealdade. Já a oferta tem uma ideia bíblica muito grande de gratidão. Então a lealdade Deus mediu. A lealdade é 10%. Você não precisa devolver 12% de dízimo, mas também não deve devolver 9%. A lealdade é, eu vou devolver o que Deus pediu, 10%. Já a gratidão não se mede. Eu não posso dizer, a tua gratidão tem que ser 10%, a minha tem que ser 5%, não. Ninguém pode medir gratidão, ninguém. Por isso que o assunto das ofertas, Deus deixou para que você decidisse o percentual, mas há alguns princípios bíblicos de oferta, desse entregar o coração a Deus, o tesouro a Deus através das ofertas, que eu queria compartilhar com vocês. Eu trouxe algumas imagens que nós vamos projetar aqui, e eu queria compartilhar com vocês algumas ideias dos princípios bíblicos das ofertas. Qual é o plano divino para as ofertas? Primeira coisa que a Bíblia fala sobre oferta, sobre esse tesouro que tem que estar nas mãos de Deus. Biblicamente, a oferta ela deve ser proporcional. Então, biblicamente não existe fundamento ou lógica de eu, no sábado, por exemplo, abrir a carteira e a primeira nota ou moeda que aparecer é a minha oferta. A oferta, ela deve ser planejada com base em um percentual. Ela deve ser proporcional. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia? Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16, verso 10. Deuteronômio capítulo 16, verso 10. O princípio bíblico da oferta como um percentual. Deuteronômio capítulo 16, verso 10. Diz o seguinte: e celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, na proporção, em algumas versões dizem, de acordo, em outras versões dizem, segundo o que o Senhor Deus te houver abençoado. Verso 17, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Então, Deus disse, a proporção do dízimo eu escolho, 10%. A proporção da oferta você escolhe, você determina. Eu vou escolher que a minha proporção é 3%. O que eu ganho, 3% vai ser uma oferta. Ou 5%, ou 10%, você determina. Cada um determine a proporção. Então, biblicamente, a Bíblia fala de proporção. A mesma coisa é repetida em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Eu não vou abrir todas as passagens, eu quero ficar bem dentro do tempo, mas 1 Coríntios 16, verso 2 fala a mesma coisa. Cada um contribua na proporção que houver planejado. Planeje a oferta. Escolha a proporção. Não é qualquer valor que sai da carteira. É um. Por quê? Aí aqui está uma coisa linda. Porque a matemática de Deus não funciona por quantidade. A matemática de Deus funciona por proporção, por entrega. No livro de Lucas, capítulo 21, diz que um dia Jesus estava no templo e uma mulher foi levar ofertas. A Bíblia diz que os homens lá, os ofertantes, estavam levando sacos de dinheiro, muito dinheiro. E aquela viúva pobre colocou 2 moedinhas, a Bíblia diz 2 denários, que era a menor moeda da economia judaica. Hoje seriam 2 moedas de 5 centavos, menor moeda da economia. Então, aqueles homens estavam colocando sacos de dinheiro lá na oferta, e aquela mulher colocou 2 moedinhas, a menor moeda. Aí sabe o que Jesus diz? Essa mulher deu mais do que todos. Não é que ela deu mais do que um, ela deu mais do que quantos? Todos. Gente, na matemática isso não tem lógica. Porque ela não deu mais em valor do que os outros. Então quer dizer que a matemática de Deus não é por valor. Aí ele continua. Sabe por que ela deu mais? Porque ela deu
tudo o que ela possuía. Então, qual foi a proporção que aquela viúva deu? Então, na proporção, ela deu mais. No valor, ela não deu mais. Então, o que vale para Deus de verdade não é o valor. O que vale para Deus de verdade é a entrega. Olha que coisa linda. Se você entrega uma oferta, a sua oferta ela é R$1.000. Os meus filhos, eles entregam todo mês uma oferta de R$4. Só que os R$4 dos meus filhos corresponde a 10% do que eles ganham. Talvez os R$1.000 que você entregue corresponde só a 1% do que você ganha. Na matemática de Deus, os meus filhos estão entregando mais do que você. Sabe o que é isso? Graça. Deus não te mede por valor, Deus te mede por entrega. Isso para mim é maravilhoso. Deus não me mede como o mundo me mede. Sabe como o mundo faz conosco? Se você tem mais, você pode mais. Sabe o que Deus diz? Se você entrega mais, essa é a diferença. Há uma citação muito linda no livro Conselhos sobre Mordomia que diz assim: na contabilidade do santuário, a oferta do pobre não é valorizada de acordo com a quantidade, a quantia oferecida, mas de acordo com o amor e o sacrifício que foi feito. A providência de Deus estabeleceu o plano completo de benevolência sistemática para o benefício do homem, não para o benefício da igreja. O grande beneficiado sou eu. O grande beneficiado sou eu. Deus estabeleceu o plano para o meu benefício. Desta forma, a citação diz, desta forma, Deus ensinou que o valor das ofertas não é tomado pela quantidade, mas pela proporção oferecida. E a motivação que me leva a oferecer. Então, a matemática de Deus é proporção. Você vai determinar a sua oferta, escolha um percentual. Qual é o percentual que eu vou entregar de ofertas? E aí você vai fazer a decisão pelo percentual. Segundo, biblicamente, as ofertas elas devem ser entregues de maneira regular e sistemática. Então, se Deus me abençoou com recursos financeiros, eu devo entregar dízimos e ofertas, de acordo com o percentual que eu estabeleci. Biblicamente, não há lógica de eu tenho dízimos, mas não tenho ofertas. As duas coisas caminham juntas. O dízimo como reconhecimento de lealdade, a oferta como reconhecimento de gratidão. A citação continua dizendo, esta questão de ofertar não deve ser deixada ao impulso. Então não é abrir a carteira e o valor que sair, não. Deus deu instruções claras a esse respeito. Ele determinou que os dízimos e ofertas sejam indicadores do nosso compromisso. E Ele quer que nós ofereçamos os dízimos e ofertas de maneira regular e sistemática. Depois que o dízimo é separado, separe as ofertas na medida em que Deus te tenha feito prosperar. Terceiro ponto sobre ofertas, terceiro princípio sobre ofertas. A oferta ela deve envolver um sacrifício pessoal. Quando Deus entregou a oferta, Deus entregou com um percentual. Sabe que percentual Deus entregou de oferta por você? 100%. Deus não limitou a oferta dele. Você foi comprado, a Bíblia diz, não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, outra citação diz, quanto mais ansioso você deveria estar por aumentar a proporção. Então eu escolhi, no meu primeiro salário, eu devolvi 3% do que eu ganhava como oferta. 10% de dízimo, 3%. Eu era solteiro, vivia largado, abandonado, aí Deus me deu uma esposa, uma mulher de Deus. Aí eu disse, santo Deus, não estou mais largado, não estou mais abandonado na vida. 3% já não representa a gratidão que eu tenho por ter encontrado uma mulher de Deus. E eu refiz o meu pacto de ofertas e restabeleci o percentual. E todo ano eu sento com minha família e nós restabelecemos ou mantemos o percentual que nós determinamos de oferta. Porque eu preciso a cada dia dizer, santo Deus, isso aqui já não representa a minha gratidão. Me ajuda a repensar o meu percentual. Quarto, a oferta, biblicamente, ela é uma resposta da bênção já recebida e não uma espera da bênção que virá. Então, essa questão de fidelidade não é uma troca com Deus. Biblicamente,
Essa ideia que a teologia da prosperidade diz, dê para Deus que Ele vai te devolver, dê para Deus que Ele vai te abençoar, isso não tem nenhuma base bíblica. Eu só posso entregar porque Deus já me abençoou. Não é uma troca com Deus. Deus não troca bênçãos, Deus dá bênçãos. Então, por que eu sou fiel? Eu sou fiel porque Deus já me abençoou. Eu sou fiel em resposta ao que Deus já fez. Quinto, a oferta deve ser voluntária. A oferta deve ser voluntária. Deixe eu citar um exemplo. Eu sou completamente apaixonado pelo trabalho do Clube de Desbravadores. Completamente apaixonado. Mas muitas vezes, nós não apoiamos o Clube de Desbravadores como deveríamos apoiar. E às vezes o Clube de Desbravadores tem que estar sempre fazendo campanha para isso. E para poder... Minha esposa já foi diretora de clube, e quando tem Campori, se tem 30 meninos do clube, o diretor quer levar 28? Ele quer levar os 30? Mas como às vezes não tem o nosso apoio, aí o clube tem que vender isso, tem que fazer hora social para aquilo, tem que... Ora, se eu tenho R$10 para comprar um pano de prato que o clube está vendendo, por que eu não entrego os R$10 como oferta e não preciso o clube me dar nada em troca? Quando um clube de desbravadores tem que me dar um chaveirinho, um bolo, uma hora social, um pano de prato para eu poder ajudar o clube, aquilo ali se torna uma ajuda, o que você quiser, mas não uma oferta. Então, se eu tenho R$10 para ajudar o clube não precisa me dar um chaveirinho, eu vou entregar aquela oferta porque eu amo o que o clube está fazendo, porque eu amo a causa de Deus. Então a oferta ela deve ser entregue de maneira voluntária. O que é que Deus diz em 1 Coríntios? Deus ama quem dá com... Olha que coisa linda. Não há um versículo na Bíblia que diz que Deus ama quem dá. Não. Deus ama quem dá e quem não dá. A questão não é que Deus ama simplesmente o ato de dar. Sabe o que Deus ama? O sentimento do dar. Deus ama quem dá com alegria. Então, o mover da alegria do coração é o que Deus ama. E por fim, a oferta, ela deve levar salvação para o mundo inteiro. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você entrega a sua oferta, 60% fica na igreja local para as despesas e o trabalho da igreja local. 20% vai para atender a missão da igreja ao redor do mundo. Desses 20%, 14% vai para os projetos que você vê todo trimestre na contracapa da lição da Escola Sabatina. Não tem lá um mapa? Então, de toda a nossa oferta, 20% dela vai para a missão mundial. Desses 20%, 14% para aqueles projetos lá da lição. E os outros 20% são para atender a associação, aqui que cuida das igrejas aqui na região, a União, que cuida das igrejas no Sul, e o que nós chamamos de Divisão Sul-Americana, que cuida de 8 países da América do Sul. E todo esse valor, todo ele, integralmente, tem que ser usado para projetos missionários, Missão Caleb, plantio de igrejas, compra de igrejas. Pastor, faz um resumo aí. O resumo é o seguinte: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Você quer um bom indicativo de onde está o teu coração? Olha para onde está indo o teu tempo. Olha para onde está indo o teu corpo. Olha para onde estão indo os teus recursos. E você quer influenciar positivamente os teus filhos? Ensina isso para eles. Eu dei uma palestra há alguns meses, no encontro de pais, e no final um pai deu um testemunho. Ele tinha 3 filhos, os 3 já adultos, afastados da igreja, e ele vivia insistindo com os filhos: vão para a igreja, voltem para a igreja, vocês foram criados na igreja, e todo o programa da igreja ele chamava, e os meninos foram ficando incomodados, os filhos, já adultos, já tinham sua família, e eles disseram: pai, para de nos incomodar com esse negócio da igreja, se um dia a gente quiser voltar, a gente volta, mas pai, para com esse negócio. E aquilo foi deixando o pai triste, angustiado, e ele começou a orar e clamar a Deus: Santo Deus, o Senhor está voltando, eu não quero ir para o céu e não ter a segurança que os meus filhos estarão lá. Eu não quero chegar à morte sem ter a certeza de que os meus filhos na ressurreição eu vou encontrá-los. E ele disse que começou a orar sobre isso,
E Deus colocou um versículo no coração dele: onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. E ele não entendia aquilo. E ele começou a orar e Deus colocava aquilo no coração dele: onde está o tesouro, está o coração. Aí ele teve uma ideia: já sei. Chamou os filhos, disse: filhos, eu tenho uma proposta para vocês. Eu não vou mais chamar vocês para ir para a igreja. Eu não vou chamar vocês para voltar para a igreja. Quando tiver programa na igreja, eu não vou convidar vocês mais. E os meninos ficaram radiantes. Só tem um custo. Vocês foram ensinados desde pequenos a devolver o dízimo e a oferta. Devolvam o dízimo. Não precisa nem ir para a igreja, manda por mim. E os meninos pensaram: sabe que está até barato? Para o pai parar de nos incomodar, para o pai parar de pegar no nosso pé, para o pai parar. E começaram a devolver alguma coisa lá, nem era realmente o dízimo, 10%, mas começaram a entregar: está barato. Para o pai parar de nos incomodar, está barato. E emocionado, aquele pai disse: pastor, no decorrer de 4 anos, 3 filhos voltaram para a igreja. Sabe por quê? Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Uma pessoa que não tem tempo para estudar a Bíblia, uma pessoa que não guarda o sábado, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, e uma pessoa que não é fiel nos dízimos e ofertas, o coração dela, o tesouro dela já não está com Deus. Mais dias, menos dias, ela vai se afastar. Então o que eu estou falando para vocês não gira em torno de recursos, por favor, entenda isso. Gira em torno de: dá-me, filho meu, o teu coração. E onde está o teu tesouro, está o teu coração. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero convidá-lo a dizer: Senhor, algumas coisas do meu tesouro que ainda não estão nas tuas mãos. Ou o meu tempo, ou os meus recursos, ou o meu corpo. E eu quero ser completamente teu, porque eu quero que o meu coração esteja nas tuas mãos. Ouça com atenção essa música e ao final eu quero orar com você. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração e vamos tomar uma decisão essa noite. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Quando as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz, ao morrer em meu lugar. Um mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando
seja louvado. Muito obrigado, Débora. Deus seja louvado por essa música. Pastor, por onde eu começo? Deixa eu te dizer por onde começa. A maior e a entrega inicial, ela começa através do batismo. Então hoje eu quero fazer 2 convites para finalizar essa mensagem. Para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos assistindo. Imagino que vai aparecer aí na sua tela um QR Code, tome sua decisão. Então, primeiro convite para aquelas pessoas que estão se preparando para o batismo. Querem dizer, mais importante do que entregar os meus recursos, o meu tempo, é entregar a minha vida através do batismo. A primeira decisão de dizer, Santo Deus, eu quero entregar o meu coração, eu quero fazer isso publicamente através do batismo. Então eu quero orar hoje por aquelas pessoas que estão se preparando para um dia entregar a vida através do batismo. Se há alguém aqui, eu queria que vocês colocassem em pé para que eu possa orar especialmente por você. Alguém que está se preparando para, em algum momento, ser batizado, coloque-se em pé. Eu queria interceder por você. Amém. Deus seja louvado. Amém. 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 Deus seja louvado. Há mais alguém? Amém. Sabe? Quando a gente se coloca em pé, não é para que as pessoas vejam. Quando a gente se coloca em pé, é para que Deus enxergue a decisão que a gente está tomando. Há um texto no Apocalipse que diz que os medrosos não herdarão o reino. E não é medo de escuro, é medo de se entregar. Quando você se coloca em pé, você está dizendo, eu posso ter medo de qualquer coisa, menos de me entregar a Jesus. Então sabe o que você está dizendo agora? Santo Deus, está aqui meu coração. Dentro dele tem um monte de coisa que talvez não esteja organizada ainda. Mas eu já estou te entregando e eu quero fazê-lo através do batismo. Deus seja louvado por sua decisão. Há mais alguém? Coloque-se em pé onde você estiver. Deus seja louvado. Vocês que estão em casa, eu não estou vendo você, mas se for possível, coloque-se em pé também. Feche os seus olhos e diga, Santo Deus, eu quero tomar essa decisão pelo batismo. Meu segundo convite, aquelas pessoas que um dia já entregaram o coração através do batismo, mas querem dizer essa noite, Santo Deus, ainda tem muito do meu tesouro que não está nas tuas mãos. E eu quero que onde está o meu tesouro esteja o meu coração. Eu quero que o meu tesouro, os meus tesouros estejam em tuas mãos. Já entreguei através do batismo, mas eu quero renovar essa entrega hoje. Coloque-se em pé também. Eu quero orar por você. Deus seja louvado. Amém. Oremos. Querido Pai, por favor, Santo Deus, 5 pessoas aqui no templo se colocaram em pé, dizendo que querem entregar a vida através do batismo. Abraça essas pessoas, que elas sintam uma paz tão profunda essa noite, que seja a visita do Espírito Santo na vida delas, dizendo, Deus seja louvado, o teu coração pertence ao Senhor. Ele vai organizar, Ele vai tirar algumas coisas que não deveriam estar aí, mas Ele já pertence ao Senhor. Há outras pessoas que estão em casa, que estão tomando a mesma decisão nesse momento. Abraça cada uma delas. Que eu tenho o prazer e o privilégio de um dia, ao chegar no céu, encontrar pessoas que vão dizer, olha pastor, naquela noite, naquele dia, naquele sermão, eu estava em casa, você não me viu, mas eu decidi entregar a vida e ser batizado, estou no céu. Mas há muitas pessoas que estão em casa e aqui também, que se colocam em pé dizendo, eu já entreguei no batismo, mas eu quero renovar essa entrega e dizer, Santo Deus, tudo que tenho e tudo que eu sou, eu quero colocar em tuas mãos. O pecado roubou o meu coração do Senhor, eu quero devolvê-lo. E eu quero que onde está o meu tesouro, também esteja o meu coração. Nos dá a tua paz, a certeza de que o Senhor está conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, que Deus te abençoe. E amanhã retornamos pela manhã para concluirmos a semana e ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus.